A noite estava úmida, a chuva caindo em garoa sobre as ruas vazias de Manhattan, pintando o pavimento com um reflexo brilhante das luzes da cidade. Mark Rivers dirigia pelas estradas familiares, seus dedos segurando frouxamente o volante de couro de seu Mercedes preto. Ele havia terminado sua viagem de negócios um dia antes do esperado, ansioso para surpreender sua esposa, Kimberly. Um leve sorriso brincava em seus lábios enquanto imaginava a reação dela em talvez um abraço carinhoso, uma taça de vinho juntos, o calor da cama compartilhada. Ao entrar no estacionamento subterrâneo de seu arranha-céu de luxo, uma estranha sensação de inquietude subiu por sua espinha. Não era o tempo ominoso nem a hora tardia, ele sempre confiara na segurança de seu prédio. Não, era algo mais primal, um sussurro instintivo que o alertava, embora ele não tivesse motivo para suspeitar que algo estava errado. Ele saiu do carro, pegou sua mala e entrou no elevador privativo que levava diretamente ao seu apartamento. Os números subiam lentamente, em 10, 20, 30, até que um suave toque anunciou sua chegada. A porta se abriu, revelando o interior familiar de sua casa, mas algo estava fora de lugar. O apartamento estava mal iluminado, a sala de estar intocada, silenciosa. Nenhum sinal de Kimberly esperando por ele, nenhum cumprimento caloroso, apenas o leve zumbido de música vindo do quarto principal pelo corredor. Não era música clássica ou jazz que ela costumava tocar, era algo diferente, lento, sensual, com um baixo profundo que vibrava pelas paredes. As sobrancelhas de Mark se franziram, seu coração começou a bater forte, embora ele dissesse a si mesmo que estava exagerando. Ele empurrou sua mala para frente, seus sapatos polidos mal fazendo barulho contra o chão de mármore. Então, ele ouviu, em uma risada abafada, uma voz masculina. Seus passos pararam a poucos metros da porta do quarto. O ar estava denso com o cheiro de vinho e perfume caro, uma combinação que ele conhecia bem, mas agora estava contaminada, poluída por algo nauseantemente desconhecido. Sua mão apertou a maçaneta, sua respiração lenta, medida. Então, ele abriu a porta. A visão diante dele foi um momento congelado no tempo. O quarto estava uma bagunça, roupas jogadas descuidadamente no chão, taças vazias na mesinha de cabeceira. A enorme cama, a cama deles, estava ocupada por duas figuras. Um homem, seminu, seu torso nu esparramado contra os lençóis de seda, um braço preguiçosamente sobre a mulher ao seu lado. E Kimberly, seus cabelos dourados despenteados, seu corpo envolto em nada além de um hobby de cetim frouxamente amarrado que mal a cobria. Seus olhos encontraram os dele, e por um segundo fugaz, não havia reconhecimento, apenas o olhar vazio de alguém intoxicado demais para processar a realidade. Então, a realização a atingiu. Sua voz falhou, uma mistura de choque e embriaguez. O homem ao seu lado se mexeu, piscando para Mark com confusão antes que um sorriso malicioso surgisse em seus lábios. Ele era mais jovem, em forma, o tipo que Kimberly sempre admirava nas revistas, mas nunca admitia gostar. Mark não reagiu, nem com raiva, nem com palavras. Ele simplesmente ficou ali, sua expressão ilegível, enquanto seu olhar se desviava deles para outra coisa, em uma mala. Ela estava erguida perto do armário, ligeiramente entreaberta. Não era a dele. Mark deu um passo lento à frente, e Kimberly imediatamente se sentou, puxando o hobby mais apertado ao redor de seu corpo. Espere, Mark, deixe-me explicar, mas ele não estava ouvindo. Ele alcançou a mala, abrindo-a completamente. Dentro, cuidadosamente organizadas como um arquivo de colecionador, havia fotografias. Dezenas, não, centenas. Algumas eram antigas, desbotadas, datando de anos atrás, outras eram recentes, nítidas. Seus sujeitos, inconfundíveis, em diferentes homens, diferentes lugares, todos com ela, sua esposa. Os dedos de Mark roçaram a pilha de imagens, sua mente processando o peso do que via em hotéis, festas, a própria casa deles. Alguns dos homens ele até reconhecia em associados de negócios, vizinhos, pessoas com quem ele apertara as mãos. O peso da traição caiu sobre ele como um cobertor de chumbo, mas nenhum lampejo de raiva emergiu. Não, raiva era simples demais. Isso não era apenas um caso, era deliberado. Uma risada fria borbulhou em sua garganta, mas ele a engoliu. Em vez disso, ele colocou a mala de volta no chão e virou-se para encarar sua esposa. Os olhos de Kimberly estavam arregalados, suas mãos trêmulas enquanto tentava alcançá-lo. Mark, por favor, me escute, ela implorou, sua voz agora desesperada. Mas Mark apenas inclinou a cabeça, seu olhar fixando-se no dela com algo muito mais gelado que fúria em divertimento. O homem na cama, seu amante, finalmente falou, sua voz arrastada em "Ei, cara,
Por que não? O Mark o interrompeu com um único olhar, tão desprovido de emoção que causou um arrepio de inquietação no tolo embriagado. Então, sem outra palavra, Mark virou-se nos calcanhares e saiu. Ele tinha tudo o que precisava, e Kimberly não fazia ideia do que estava por vir. A descida no elevador pareceu infinita, mas o coração de Mark permaneceu estável. O saguão do arranha-céu de luxo estava silencioso àquela hora tardia, o concierge lhe dando um aceno educado enquanto ele passava. Mark não reconheceu. Ele saiu para as ruas mal iluminadas, o cheiro de chuva misturando-se com o distante aroma da vida urbana, em escapamentos, pavimento molhado, uma padaria noturna a alguns quarteirões dali. A cidade não havia mudado, ela pulsava com seu ritmo usual, indiferente ao fato de que seu mundo acabará de desmoronar. Mas será que desmoronara? Os dedos de Mark apertaram a alça de sua mala enquanto ele caminhava em direção ao seu carro. Ele não se sentia destruído. A traição fora real, a prova inegável, mas ele não estava afogando-se em tristeza. Em vez disso, havia algo mais afiado, mais frio, em clareza. Deslizando para o banco do motorista de seu Mercedes preto, ele exalou lentamente. As luzes da cidade refletiam no para-brisa, mas sua mente estava em outro lugar, revisitando cada conversa, cada toque, cada momento que agora parecia uma mentira. Ele alcançou o bolso e puxou o celular. Uma ligação. Tocou 2 vezes antes que uma voz suave e profissional atendesse em Sr. Rivers. Os lábios de Mark curvaram-se ligeiramente. Preciso que você reúna algumas informações para mim. Uma breve pausa. Que tipo de informações? Do tipo que não deixe espaço para dúvidas. Não houve hesitação do outro lado. Entendido. Mark encerrou a ligação e recostou-se no assento, tamborilando os dedos contra o volante. Ele não era um homem que agia por impulso. Cada movimento que fazia, cada caso que já vencera, era construído com preparação, com paciência. E a paciência sempre o recompensara. Em vez de dirigir para um hotel ou para seu escritório, Mark se viu estacionado do outro lado da rua de seu próprio prédio, observando seu apartamento. Não, o apartamento deles, que se erguia bem acima, com as luzes ainda acesas. Ele podia imaginar Kimberly agora, frenética, andando de um lado para o outro, tentando inventar uma explicação. Mas que explicação poderia haver? A mala fora um erro grave da parte dela. Evidências como aquelas não eram apenas imprudência, eram um padrão, uma vida que ela construíra em segredo, pensando que era inteligente demais para ser pega. As mandíbulas de Mark se contraíram. Há quanto tempo isso vinha acontecendo? Começara antes do casamento? Durante? Ela algum dia fora fiel? As memórias se desenrolaram uma a uma, cada interação agora manchada por uma verdade feia, os misteriosos fins de semana com amigas, as galas de caridade noturnas onde ela insistia que ele não precisava comparecer, os desaparecimentos súbitos durante as férias, alegando que estava no spa. Uma risada amarga escapou dele. Ele estivera cego, e ela contará com essa cegueira. Mas não mais. Ele alcançou o porta-luvas e pegou um caderno de couro elegante. Dentro, havia páginas impecáveis destinadas a anotações legais, estratégias de casos. Aquela noite, serviria a um propósito diferente. Ele o abriu e, com precisão calculada, começou a escrever. Em cada homem, cada local, cada detalhe. Ele mal roçara a superfície da mala, mas já tinha nomes flutuando em sua mente. 2. Os registros financeiros dela. Ela tinha acesso às contas conjuntas, mas ele sempre garantirá que ela estivesse em uma mesada controlada. Teria ela escondido dinheiro em outro lugar? 3. Os círculos sociais. As mulheres com quem ela se cercava, quantas delas sabiam? Quantas a ajudaram? A caneta de Mark movia-se metodicamente, cada palavra cuidadosamente colocada, como se estivesse redigindo uma estratégia legal. E, de certa forma, estava. Não para um divórcio, ainda não. Isso era algo muito maior. Enquanto ele estava sentado em seu carro, perdido em pensamentos, um movimento na entrada de seu prédio chamou sua atenção. Uma figura emergiu, cambaleando ligeiramente sob o peso da intoxicação. O amante. O olhar de Mark se aguçou. O homem, qual era o nome dele? Justin, Jason? Ajustou a camisa ao pisar na calçada. Seu celular estava pressionado contra o ouvido, sua voz ligeiramente alta. Mark não precisava ouvir a conversa para saber o que era, o pânico, a confusão, a pura ignorância de um tolo que não fazia ideia do que acabará de se envolver. Então, o homem riu,
uma risada profunda e descuidada que fez algo em Mark se contorcer com uma raiva controlada. A risada de um homem casado. O amante de sua esposa. Dustin guardou o celular e começou a caminhar, alheio ao olhar afiado que seguia cada passo seu. Ele não pertencia a esse mundo, não como Kimberly pertencia. Ele não era rico, não verdadeiramente. Era um luxo emprestado, tirado de qualquer poço raso de homens com quem Kimberly se divertia. Mark poderia destruí-lo com uma única ligação. Mas ainda não. Havia algo muito mais satisfatório em observar um homem que ainda não sabia que estava à beira de um precipício. Mark soltou um suspiro lento e girou a chave na ignição. O motor ronronou, suave e controlado, assim como ele. Ao entrar na estrada, deixando para trás o horizonte brilhante, um pensamento fixou-se em sua mente com certeza inabalável, e isso não havia terminado. Nem de longe. O ar da manhã trazia o frescor cortante do outono, embora Mark Rivers mal sentisse o frio. Ele estava sentado em seu escritório, bem acima da cidade, seus dedos deslizando sem esforço pelo teclado do laptop. O sol mal havia nascido, mas sua mente estava acordada há horas, calculando, preparando. A noite anterior fora uma revelação, não apenas da traição, mas da arrogância que a alimentava. Kimberly acreditava que era intocável, e essa crença seria sua ruína. Um leve toque na porta. Mark não olhou para cima. Entre. A porta se abriu, e Elliot Grayson entrou, terno impecável, expressão ilegível, o tipo de homem que prosperava na discrição. Um ex-investigador particular que se tornará consultor de inteligência, Elliot era a única pessoa em quem Mark confiava quando precisava da verdade nua e crua. "Quão fundo você quer que eu vá?" perguntou Elliot, deixando uma pasta de couro sobre a mesa de Mark. Mark recostou-se na cadeira, entrelaçando os dedos. "Até ao fim." Elliot deu um aceno de quem entendia. "Fiz uma busca preliminar com base no que você me enviou ontem à noite." Sua esposa, ele fez uma pausa, como se pesasse as palavras. "Ela tem sido ativa." Mark permaneceu em silêncio, embora seus dedos se curvassem ligeiramente contra a mesa. Elliot abriu a pasta. "Verifiquei nomes, registros telefônicos, transações financeiras. Pelo menos 7 indivíduos confirmados só no último ano." Um suspiro lento. 7. Mark se preparara para um número, mas não esperava que fosse tão alto. "E esses são apenas os que consegui verificar rapidamente", continuou Elliot. "Há mais. Vou precisar de tempo para cavar mais fundo, mas digamos que ela tem sido eficiente." Eficiente. Uma palavra interessante para alguém que orquestrara sua traição tão bem. Elliot bateu na pasta. "Tem mais uma coisa. Dinheiro." Os olhos de Mark se ergueram. "Explique." "Suas contas conjuntas estão limpas, sem atividades suspeitas. Mas ela tem movimentado fundos para uma conta separada, uma conta privada em seu nome de solteira. Offshore." Um lampejo de divertimento tocou os lábios de Mark. Ela planejava fugir. Talvez, concordou Elliot. Ou talvez ela só quisesse independência. Mark fechou a pasta com precisão deliberada. Não importava o que ela queria. Ela jogará seu jogo, agora era a vez dele. Quando a cidade estava completamente acordada, Mark já havia colocado seus próximos passos em ação. Ele pegou o celular e fez sua primeira ligação. Claudia Wixler, uma socialite respeitada, implacável quando se tratava de reputação, e, mais importante, a melhor amiga de Kimberly. A linha tocou 2 vezes antes que Claudia atendesse, sua voz suave, composta. "Mark, que surpresa." Mark recostou-se na cadeira, mantendo o tom leve. "Pensei que você gostaria de ser a primeira a saber. Sua amiga tem guardado segredos de você." Uma pausa, então divertimento. "Oh, quais?" Mark alcançou a pasta, abrindo-a em uma das fotos, em um bar de hotel, Kimberly em um vestido decotado, seus dedos roçando o braço de um homem que não era seu marido. Ele enviou a foto. O celular de Claudia apitou. Silêncio seguiu, então uma inspiração lenta. "Bem", ela murmurou, "isso é interessante." Mark sorriu, embora sem calor, "presumo que você saiba o que fazer." Uma risada suave. "Oh, Mark, você sempre entendeu nosso mundo." A ligação terminou. Mark colocou o celular na mesa. As primeiras rachaduras começaram a se formar. Por volta do meio-dia, a próxima fase já estava em andamento.
Mark estava sentado em seu carro, estacionado discretamente em frente ao Echelon Fitness Club, uma academia de alto padrão que atendia à elite de Manhattan. Ele não precisou esperar muito. Através do vidro fumê, ele avistou o homem caminhando em direção à entrada. Justin, o amante, o tolo. Justin movia-se com a arrogância fácil de um homem que pensava ter vencido, que dormira com a esposa de outro homem e saíra ileso. Mark o observou entrar no prédio antes de pegar o celular. Ele discou outro número. Sim. A voz pertencia a Eric Dalton, o dono do clube, um homem que construíra seu império na discrição e exclusividade, um homem que odiava escândalos. Eric, cumprimentou Mark, sua voz casual. Tenho algo que você pode querer saber. Uma breve pausa. Estou ouvindo. Mark enviou outra foto, desta vez de Justin e Kimberly juntos na academia. A respiração de Eric sibilou pelo receptor. Ele tem dormido com clientes. Mark sorriu. Parece que sim. Você sabe como seus membros se sentem sobre comportamento pouco profissional. O silêncio de Eric foi confirmação. Considere isso resolvido. A ligação terminou. Mark recostou-se, observando enquanto a carreira de Justin começava a desmoronar diante de seus olhos. Quando Mark retornou ao seu escritório, seu celular já havia começado a vibrar em mensagens, chamadas, as correntes sociais de seu mundo mudando, girando, carregando os sussurros da traição de Kimberly pelos círculos de elite onde ela outrora prosperara. Mas era apenas o começo. Mark pegou sua caneta e virou para uma nova página em seu caderno. Ele escreveu uma palavra final, em destruir. O aroma de espresso fresco enchia o ar enquanto Mark Rivers estava sentado à sua mesa de mogno, o sol da manhã lançando ângulos agudos de luz pela superfície polida. Seu escritório no topo da Rivers Company Law Firm tinha vista para Manhattan, a cidade fervilhando abaixo, alheia à tempestade prestes a descer sobre uma de suas próprias. Os dedos de Mark batiam metodicamente contra o braço da cadeira, sua mente afiada, focada na próxima fase de seu plano em aniquilação financeira. Kimberly prosperara no luxo, os guarda-roupas de grife, os retiros extravagantes em spas, as compras intermináveis, tudo financiado por seu nome, seu dinheiro. Ela construíra uma vida de excesso sobre a fundação de seu sucesso. E agora, ele a desmontaria, peça por peça. Ele pegou o celular e discou o primeiro número. Uma voz nítida atendeu quase imediatamente. Sr. Rivers. James, disse Mark suavemente, preciso que você congele todas as contas conjuntas imediatamente. Qualquer tentativa de transação deve ser sinalizada e negada. Cartões de crédito, cancele-os. Se ela tentar abrir uma nova linha, quero que seja bloqueada antes de ser aprovada. Uma pausa. Entendido, senhor. Devo notificá-la? Mark sorriu friamente. Deixe que ela descubra. O cartão foi recusado em algum lugar da cidade. Kimberly Rivers estava se preparando para o que acreditava ser controle de danos. Ela estava sentada em seu canto habitual na Berghoff Goodman, uma boutique que frequentava há anos, cercada por tecidos de alto padrão e joias delicadamente feitas à mão. Ela estava cuidando de uma ressaca, uma dor de cabeça latejando atrás dos olhos, mas forçou um sorriso enquanto a vendedora colocava um par de sapatos Manolo Blahnik diante dela. Terapia de compras sempre fora sua solução para o estresse, uma distração das consequências. Ela passou seu cartão de crédito de titânio preto sem pensar, sua mente já vagando para o próximo passo em seu plano, como fazer Mark ouvir, acreditar em qualquer mentira que ela inventasse. Então, algo inesperado aconteceu. A máquina emitiu um bip agudo e negado. A vendedora franziu a testa. Parece que há um problema com seu cartão, Sra. Rivers. Gostaria de tentar outro? Kimberly piscou, uma sensação estranha e desconfortável subindo por sua espinha. Ela forçou uma risada e pegou outro cartão, um ligado a uma conta separada. Passou. Negado. Sua respiração falhou. Não, isso não era possível. Ela tentou novamente. Mesmo resultado. A expressão educada da vendedora começou a mudar. Outros clientes olharam em sua direção, sentindo a humilhação se aproximando. Kimberly pegou o celular, seus dedos voando pelo aplicativo do banco. A tela carregou, lenta, insuportavelmente lenta, antes de exibir um saldo vazio. Seu coração parou. Essa conta tinha dezenas de milhares ontem. Agora, 0. Uma onda de náusea a envolveu. Seus lábios se abriram, mas nenhuma palavra saiu.
O ar da boutique de repente parecia sufocante, as paredes se fechando. E isso era um erro. Tinha que ser. Então, ela percebeu em Mark. Quando Kimberly chegou ao apartamento, o pânico já havia se instalado. Ela correu pelo saguão de mármore, ignorando os cumprimentos do concierge, pressionando o botão do elevador com intensidade frenética. Ela precisava falar com ele agora. Mas quando chegou à porta do apartamento e passou seu cartão-chave no leitor, nada aconteceu. Uma pequena luz vermelha piscou, na acesso negado. Ela tentou novamente, com mais força. De novo. Sua respiração ficou superficial, suas mãos tremiam ao perceber que havia sido trancada para fora de sua própria casa, a casa que fora sua por anos. Ela bateu o punho contra a porta. Mark. Silêncio. Seu celular vibrou com uma mensagem. Ela o pegou com dedos trêmulos. Mark Rivers, seu acesso foi revogado. Contate meu escritório se precisar de arranjos. Um calafrio frio percorreu seu corpo. Arranjos. Como se ela fosse uma convidada. Não, pior, como se fosse uma estranha. A mente de Kimberly disparou. Ela tinha dinheiro. Tinha garantido uma conta em seu nome de solteira, desviara fundos ao longo do tempo para se preparar para o pior. Suas mãos voaram para o celular enquanto ela acessava sua conta bancária privada. A tela carregou. Então, 0. Ela engasgou. Impossível. Outra mensagem chegou. Mark Rivers, presumo que você estava tentando acessar a conta offshore. Ela não existe mais. Sua respiração parou. O plano de fuga, a almofada financeira que ela tão cuidadosamente construíra, sumira. Mark a encontrara. E ele a apagará. Kimberly cambaleou para trás, sua mente em branco, seu peito apertando com algo que ela nunca sentirá de verdade antes, em impotência. Por anos, ela viverá na ilusão de controle, de que era ela quem manipulava, quem tirava vantagem. Agora, ela não era nada, uma mulher sem acesso, sem dinheiro, sem casa. E o homem que ela traíra ainda não havia terminado. A chuva voltou, uma garoa lenta e constante, encharcando o tecido da cidade, pintando as ruas em tons de aço frio. Kimberly Rivers estava sentada em um banco de pedra do lado de fora do prédio imponente que outrora chamara de lar. Sua mala de grife ao seu lado, o couro escurecido pelo ar úmido da noite. Ela parara de tremer uma hora atrás. Seu casaco, antes um símbolo de status, não era páreo para o vento gelado cortando as ruas de Manhattan. Ela ligara para todos. Seus pais se recusaram a atender. Ela podia imaginá-los agora, sentados em sua grande propriedade, balançando a cabeça em desapontamento. O escândalo já os alcançara. Suas amigas, silêncio. Nem mesmo Cláudia, a mulher que outrora jurara lealdade sobre champanhe e segredos sussurrados. Seus amantes, ela cerrou o maxilar. Eles haviam desaparecido como sombras ao nascer do sol. Ninguém queria ser associado a uma mulher afogando-se em desgraça. E assim, ela ficou ali, sua mente girando em torno da mesma verdade insuportável, em Mark vencera. Do outro lado da cidade, em um restaurante mal iluminado conhecido apenas pelos ricos e poderosos, Mark Rivers tomou um gole de seu bourbon, seus dedos descansando levemente contra o copo frio. Ele não estava celebrando. Nem mesmo estava sorrindo. A vitória nem sempre vinha com satisfação. Às vezes, vinha com silêncio. Alguns murmúrios flutuavam pelo ar, sussurros de sua queda. Os sussurros eram inevitáveis, o escândalo se espalhando pelos círculos de elite de Manhattan como um incêndio. Ele avistou Claudia Wexler em uma mesa próxima, falando em tons abafados com um grupo de mulheres. O leve olhar que ela lançou em sua direção lhe disse tudo. O nome de Kimberly fora apagado. Não havia mais convites, nem galas de caridade, nem festas brilhantes onde ela erguia a cabeça, banhando-se em admiração. Ela era um fantasma agora. Mark tomou outro gole. Ela construíra sua vida em torno da ilusão de poder, e agora não tinha nem poder nem ilusão. Ele a encontrou horas depois, exatamente onde esperava que ela estivesse, sentada naquele banco frio, seu cabelo outrora perfeito úmido e emaranhado, suas mãos trêmulas envolvendo um celular que há muito parara de tocar. Mark não falou de imediato. Ele apenas observou, uma mulher reduzida a nada. Ela deve ter sentido sua presença, porque sua cabeça virou, seus olhos fixando-se nos dele. Eles estavam selvagens agora, desesperados. Mark, sua voz falhou. Ele inclinou a cabeça ligeiramente.
Presumo que você já tenha entendido sua situação. Sua respiração tremeu ao sair. Você não pode fazer isso comigo. Ele deixou escapar uma risada baixa, sem alegria. Eu já fiz. Suas mãos se fecharam em punhos. Você não tinha o direito de tomar meu dinheiro. Mark agachou-se, seu tom medido, quase curioso. Você quer dizer o dinheiro que você desviou? O dinheiro que planejava usar para me deixar quando tivesse me sugado até o fim? Ele deu uma leve sacudida de cabeça. Não, Kimberly. Esse dinheiro nunca foi seu. Lágrimas brotaram em seus olhos, mas ele não sentiu nada. Eu posso consertar isso, ela sussurrou. Nós podemos conversar, Mark. Eu ainda te amo. Algo frio se instalou em seu peito. Amor. Ele se inclinou ligeiramente, sua voz calma, mortal. Você nunca me amou. Você amou a vida que eu te dei. O poder que você achava que tinha. Ela tremeu. Diga-me, Kimberly, ele continuou, inclinando a cabeça. Onde estão suas amigas? Ela piscou rapidamente. Onde estão seus amantes? Seus lábios se abriram, mas nenhuma palavra saiu. Ele assentiu lentamente. Exatamente. Um carro encostou no meio-fio. Seu motorista. Mark se endireitou, ajustando o casaco. Ele olhou para ela uma última vez. Você estava certa sobre uma coisa, ele disse. Ela engoliu em seco. O quê? Um pequeno sorriso afiado. Você não pode consertar isso. E com isso, ele se afastou, deixando-a para trás, uma mulher sem nome, sem futuro. A chuva caiu mais forte. Kimberly Rivers finalmente perderá tudo.